A luz do mundo se manifestando no meio das trevas, para os corações prostrados, arrependidos, sedentos, que querem ser transformados para viver a eternidade em Cristo. Nós não estamos neste momento em um culto organizado por mão de homens para receber a presença de Deus. Deus não habita em lugares preparados pelos homens. Nós estamos agora em um ambiente profético, proporcionado pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos ter uma experiência com Ele, para Ele, através dEle. Neste ambiente o Senhor habita, neste ambiente o Senhor restitui, neste ambiente o Senhor transforma, o Senhor salva, o Senhor cura. Espírito Santo, Tu é bem-vindo ao meio de nós, para operar a Tua liberdade, a Tua transformação, cura e salvação. Que todas as resistências carnais e espirituais sejam desfeitas agora, em nome do Senhor Jesus. A Tua igreja se prostra, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja volta, a mente sitiada a Ti e a Tua voz, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Graças, Senhor, pelo privilégio de mais um dia podermos estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós não estamos aqui reunidos por causa de bênçãos que almejamos, por causa de necessidades que temos para ser supridas. Nós não estamos aqui, Senhor, em torno de uma nomenclatura. Nós não estamos aqui porque fazemos parte de uma organização aqui da terra chamada igreja. Nós estamos aqui reunidos em volta do Teu nome, por causa do Teu nome e através do Teu santo nome, que buscamos a Tua face. Nos prostramos aos Teus pés, Senhor Jesus. É o Teu nome, é os Teus princípios, é o Teu Espírito quem nos convence a estarmos aqui todos os domingos reunidos para Te adorar. Não há outra razão, Senhor. É primeiro o Teu reino, que venha a Tua justiça, e as demais coisas serão apenas as demais coisas, quando nossa prioridade for a Tua presença e formos realmente reconhecidos como os filhos, os justos, através do nome e do sangue do Senhor Jesus. Recebe a adoração da Tua igreja. Faz desse ambiente, Senhor, um ambiente de restituição, e que cada um de nós seja o templo da Tua habitação, e que possamos brilhar Jesus, que possamos transparecer Jesus, para a honra e glória, louvor e adoração do Teu santo nome. Estabelecemos o governo de Jesus Cristo de Nazaré sobre nós. Buscamos a Tua face, mas nos contentamos, Senhor, com os Teus pés para nos prostrarmos diante da Tua majestade, em nome do Senhor Jesus. Adore a Ele, igreja, com a tua melhor salva de palmas. Adore o Espírito Santo, adore o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Adore ao Pai, que por amor nos elegeu em Cristo Jesus para sermos a Sua igreja desta geração. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, família. Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais um domingo, onde nos reunimos como o corpo de Cristo para adorarmos ao Senhor Jesus, para nos prostrarmos em Sua presença, para sermos ministrados por Sua palavra, para apresentarmos as nossas ofertas de adoração, sementes de fé, e para conhecermos a cada dia a Sua vontade,
A cada momento que somos apresentados à vontade do Pai, nós temos a oportunidade de obedecê-la. Quanto mais conhecemos, mais vontade nós devemos ter de obedecer e mais devemos nos esforçar para viver em obediência, porque a obediência é a maior prova de amor que você pode dar ao Pai. Não é dizer eu te amo, Jesus, não é declarar, faça da minha vida o que o Senhor achar melhor, que vai provar o teu amor por Jesus, queridos, mas é conhecer a vontade do Pai, por meio de Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo e pôr em prática, obedecer a palavra. Se você entende isso, diz amém. Glória a Deus. A chuva que está sobre a cidade de São Paulo hoje, não é uma chuva para te dar o mérito por ter vindo à casa do Pai, porque muitos falam, olha, eu venci a chuva para estar na casa do Pai. Nós não fazemos isso porque, se fizermos, estaremos nos condicionando a entrar diante de Deus porque merecemos. A chuva também não pode ser argumento para que você não venha à casa de Deus. Ele sabe do teu esforço, Ele sabe da tua entrega, Ele sabe o quanto você lutou para estar hoje aqui, e que nada impediu você de vir hoje aqui participar deste ambiente de restituição. A chuva, ela é a promessa sendo cumprida. No livro de Joel diz, o Espírito diz à sua igreja, em resposta ao arrependimento e ao clamor do seu povo, e eu restituirei o tempo, os anos que foram consumidos pelos demônios, devoradores, destruidores, migradores. Eu restituirei em forma de chuva, chuvas temporãs, chuvas seródias, a chuva a tempo e fora de tempo. Ele não vai deixar de enviar a chuva no tempo certo. E além da chuva do tempo certo, Ele vai enviar uma porção extra. As chuvas que estão sobre nós nessa época do ano, não são chuvas para nos impedir de entrar na misericórdia do Pai, na intimidade do Senhor, mas são chuvas que nós devemos dar graças, porque essas chuvas estão preparando a terra, para que venha a provisão sobre nossas vidas. Para você entender melhor o valor de cada chuva, queridos, você precisa analisar o que é deserto. Deserto é um lugar seco, é um lugar onde não habita vida, é um lugar onde não chove. Então nunca mais na tua vida abre a boca para murmurar contra a chuva, mesmo que seja numa tarde de domingo, e que torne difícil a tua saída do conforto da tua casa para o conforto dos braços do Pai na igreja, no culto de domingo. Se você entende, diga amém. E o tema da palavra de hoje, meu irmão, é exatamente este: ambiente de restituição. Nós estamos sendo ministrados na palavra rema do Senhor, e temos recebido a revelação. A Bíblia deixa clara que quando somos expostos à verdade, a verdade nos liberta. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, todas as vezes que nós estamos sendo ministrados com a palavra de Deus, que é a verdade, nós estamos sendo livres em alguma área. Pode ter certeza, querido, sempre vai haver um cativeiro que o inimigo vai propor no teu caminho, e na grande maioria das vezes você vai cair nesse cativeiro, mesmo que você não queira. Haverá sempre uma possibilidade do inimigo roubar a luz dos teus olhos, por causa das nossas fraquezas, por causa de nossas ações, de nossas reações, por causa de alguns passos que, mesmo estando decididos a dar passos de fé, nós poderemos fraquejar. Fala-se misericórdia. Infelizmente, queridos, a palavra restituição é receber de volta aquilo que foi roubado. Já parou para imaginar que
quanto seria bom se não existisse o termo restituição no reino de Deus? Já parou para analisar que seria perfeito Deus não tem que restituir para você aquilo que é seu? Porque em nenhum momento o inferno tomou de você o que te pertence, em nenhum momento você desistiu das bênçãos do Senhor para a tua vida. Diz aleluia, se você entende isso aí, meu irmão. Pois é, nós estamos num ambiente de restituição, ou melhor, estamos aqui para ser ministrados a respeito de um ambiente de restituição, em que nós devemos habitar, porque somos a igreja que Jesus estabelece para prevalecer e permanecer. O Pai está restituindo, como primícias desse novo tempo, os seus sonhos em sua vida. Eu sei que você tem sonhado muito, e o sonho que você tem sonhado muitas vezes pode não ser o sonho de Deus. Eu não estou falando que Deus vai restituir os teus sonhos, porque até os nossos sonhos o inimigo conseguiu nos roubar. Algumas vezes por dificuldades, ou por impossibilidade, ou até mesmo por falta de esforço, muitos dos nossos sonhos são roubados, ou nós simplesmente desistimos. Mas eu não estou falando do teu sonho pessoal. Esse teu sonho pessoal aí, meu irmão, é fichinha perto do que Deus quer fazer na sua vida. Diga amém. Amém. Eu estou falando do sonho de Deus se realizando através da tua vida. Imagina você comigo, analise o que é o nosso sonho perto do sonho de Deus. O que é o teu sonho pessoal? O que é o sonho que nasceu dentro de você, fruto de uma mente muito limitada, uma mente passageira, perto do sonho que está sendo projetado para se realizar na tua vida, uma mente insondável, porque a mente de Deus, nós não temos entendimento para tentar entendê-la, uma mente atemporal, uma mente que ela não existe, ela é antes, agora e depois, ou seja, ela existe na eternidade passada, ela existe na eternidade presente, e ela é na eternidade futura. Então, querido, o que você prefere? Permanecer apenas com o teu sonho, ou começar a viver o sonho de Deus em sua vida? O que você prefere? Comece a pensar. Primeiro, Deus começa a restituir os sonhos dele em nós. Ele começa a nos revelar um entendimento a respeito de tempo. Sabemos que há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus e acima da terra. E é nesse tempo, querido, que nós devemos nos alinhar, no tempo de Deus, no Kairos, no tempo oportuno do Senhor para as nossas vidas. Diga aleluia. E quando o Senhor fala a respeito de tempo, eu quero que você entenda que o nosso tempo, querido, é muito diferente do tempo de Deus. Não estamos falando aqui do nosso tempo cronológico, do tempo da nossa vida, da nossa passagem por essa geração. Eu quero que você entenda que tempo, no quesito tempo de Deus, é um ambiente espiritual. O que é um ambiente? É um lugar que você acessa, um lugar que você pode se estabelecer. Por exemplo, nós estamos num ambiente que está nos protegendo, um ambiente de um prédio. Esse prédio foi construído por mãos humanas, por mão de homens, projetados por um engenheiro, construído por uma equipe, e que foi alugado para a igreja se estabelecer. A igreja não é um nome, não é uma placa que está lá fora. A igreja, ela é um organismo espiritual. Embora esteja estabelecida num ambiente de um prédio, em forma de uma organização, aí entra o CNPJ, o nome, para nos alicerçar também aqui com as autoridades da terra. Eu quero que você entenda que o ambiente espiritual que se estabelece aqui durante o culto é o tempo de Deus se manifestando em nós. O culto da família Betel aos domingos é das 18h30 até umas 21h30 mais ou menos, 21 horas. Esse aí é um tempo do homem, mas o tempo de Deus, ele não se manifesta assim, olha, o culto lá na família Betel começou às 18h30 e terminou às 21 horas no domingo. Isso aí não é tempo.
O tempo de Deus se resume na seguinte explicação: o ambiente que se formou com a adoração de um povo e com a resposta do céu em forma de presença. O tempo de Deus, querido, é um ambiente que se estabelece a partir do momento em que nos conectamos com Ele, através da nossa adoração, da nossa entrega e da sua resposta em forma de presença. Então, o tempo de Deus não é apenas um tempo que passou e não tem mais retorno. O tempo de Deus é um ambiente que vem, que começa a existir para prevalecer e permanecer. Se você entende, diga aleluia. Aleluia. É por isso que Ele estabeleceu a sua igreja, para prevalecer contra as portas do inferno e permanecer com Ele durante toda a eternidade. O teu culto, a tua adoração, é um ambiente que vai te projetar para a eternidade. Então, tempo de Deus e ambiente em Deus é a eternidade que Ele está nos propondo. Se você entende isso, diga aleluia. Aleluia. E existe, querido, um ambiente, existe um tempo espiritual que nós temos que acessar. O Senhor tem me revelado nos últimos dias que existe um ambiente, que existe um tempo profético, que a igreja, na maioria das vezes, não frequenta, não permanece, porque a igreja anda paralela à vontade dEle. Ou seja, a igreja, ela até tenta conhecer a vontade, mas dá mais atenção para os rituais e para a religião. A igreja acha que participar de um culto, de um ritual, com alguns momentos, com alguns ritos, vai acessar o mundo espiritual. Não é assim que funciona, queridos. Não é o fato de nós entrarmos aqui todos os domingos, cantarmos um louvor, fazermos orações, ouvirmos uma palavra, plantarmos sementes de fé no altar, sermos abençoados e voltarmos para casa, que nos vai fazer habitar na eternidade em Cristo. É muito além do que isso. É aí onde o inimigo tem trabalhado para roubar os sonhos de Deus na tua vida e tem feito você perder muitos sonhos, os teus sonhos pessoais nessa geração. Fala assim, misericórdia. Eu não estou aqui hoje para chover no molhado, mas estou hoje aqui, querido, para colocar dentro de você o entendimento do que é um ambiente de restituição em Deus, e este ambiente está totalmente ligado com o tempo espiritual que Deus quer fazer na tua mente. Diga aleluia. Romanos 12:1. Aí você fala assim, pastor, você vai pregar de novo nesse versículo? Sim, meu irmão, até a igreja entender que o tempo de Deus não é medido por relógios humanos, é estabelecido pelo governo da sua presença em nossas vidas. Diga amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz através das escrituras aos Romanos: que nós possamos nos oferecer, por causa da misericórdia de Deus, que é infinita e dura para sempre, possamos oferecer diante do seu altar, diante da sua presença, as nossas vidas com um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, porque é o que, esse é o nosso galardão através da cruz. Santo, porque é a nossa identidade em Cristo. Sejam também vocês santos em tudo o que forem fazer, porque aquele que os chamou para a santidade também é santo. Então, santidade é um atributo do caráter de Deus, que através do nome e do sangue de Jesus, Ele compartilha conosco. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Este é o teu culto racional. Racional aponta para a razão. Ou seja, o que é lógico para você, o que tem razão, o que faz sentido para você, está hoje aqui no culto. O que você pensa
está fazendo aqui neste culto. É exatamente este, querido, a razão de você ter saído da tua casa, do conforto do teu descanso, num dia de domingo, num dia chuvoso, para se apresentar na presença do Senhor, na comunhão do corpo de Cristo. Olha, eu não preciso ir para a igreja, porque eu tenho a minha comunhão com Deus em casa. Isso é mentira do diabo, para te matar, meu irmão. A comunhão do corpo de Cristo, ela é necessária. A igreja representa o corpo, e é na comunhão do corpo que o Espírito Santo vem, e a partir dessa comunhão que você tem aqui no corpo de Cristo, você é enviado na condição de igreja. Quem entende isso? Nós vamos discorrer mais sobre esse assunto, mas eu quero que você entenda, queridos, que existe algo lógico, um pensamento, um raciocínio lógico em sua mente, que precisa ser lançado no altar do Senhor. Eu não estou querendo te tornar aqui racional diante do espiritual. Eu quero que você entenda que a tua mente, você tem que decidir, você tem que tomar a decisão, e falar, olha, eu quero me render ao Senhor Jesus. Eu creio na palavra que eu busco, eu creio na Bíblia, eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio no poder do sangue de Jesus, para suprir todas as minhas necessidades, aqui nessa terra e na eternidade com Cristo. Diga amém. É por isso que Romanos fala que nós devemos transformar as nossas mentes, para comprovar, experimentar, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como vamos falar um pouquinho hoje a respeito da nossa forma de pensar, como vamos falar hoje de um pouquinho de nosso culto racional, até mesmo para entendermos o sobrenatural, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Isaías 1, 18, 19 e 20, diga amém. Venha, vamos o quê? Como é que refletimos? Com a nossa mente, com o nosso culto racional. O que é refletir? É pensar em um assunto. É refletir sobre a vida, é pensar sobre a vida. E o pensamento, ele é produzido em nossa mente, diga amém. Então venham, vamos refletir, vamos pensar juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, quer dizer, há marcas dos teus pecados nas tuas vestes espirituais, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Quer dizer, o que o Espírito está dizendo a nós aqui, por meio do profeta Isaías, é que, embora haja marca de nossos pecados, em nossas vestes espirituais, que os tornam vermelhos, que os tornam rubros quer dizer escuro, roxo, que mancham a pureza das nossas vestes espirituais, embora eles marquem a nossa santidade, ao refletirmos junto com o Senhor, eles serão limpos, nós seremos purificados, quando nós refletimos, pensamos na palavra de Deus, diga amém. Versículo 19, esse aqui, querido, tem que ser um endereço da tua vida no ano de 2023, se você tem algum sonho, algum projeto, use esse versículo como alicerce. Começa a meditar, começa a pensar, começa a refletir, começa a colocar ele na tua mente e comece a transicionar os teus passos em nome do Senhor Jesus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Como é que você quer que seja de hoje até 31 de dezembro de 2023 na sua vida? Como é que você pretende viver os próximos dias até
o novo ano cronológico de 2024. Como é que você quer que seja a sua vida, a sua casa, a sua família, a tua saúde, enfim, todos os teus projetos, o teu futuro dentro de um período de um ano. Como é que você deseja? Você consegue pensar e refletir nesse assunto aqui de uma forma breve? Pois é, meu irmão. De tudo isso que você está pensando, embora que seja num tempo rápido e da maneira mais rasa que você estiver pensando, isso só vai acontecer se você estiver disposto a obedecer. E obedecer o quê? A palavra de Deus. Para obedecer, você precisa conhecer. E para conhecer, você tem que refletir. E refletir é pôr em prática. Diga amém. Versículo 20. Você pode obedecer, como está no 19. Ou também você pode viver pelo versículo 20. Aí é você quem decide. Mas, vírgula, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus está nos chamando para pensar, para usar a nossa razão, para mergulhar na sua vontade, e a gente decidir se quer obedecer à vontade dEle, ou se quer obedecer à nossa vontade. E ele deixa bem claro, olha, se vocês obedecerem à minha vontade, eu garanto, e ele tem poder para isso, eu vou proporcionar para vocês o melhor fruto da sua semeadura. Agora vocês também podem resistirem, podem se rebelarem, e o futuro de vocês serão esse, devorados pela espada. A espada do inimigo não, meu irmão, é o Senhor quem fala. Então, com toda a sua razão, com todo o seu entendimento, você pode decidir amar a Deus, obedecer ou não. Quer usar a tua razão, querido, para definir teus passos? Tem alguém aqui? Eu sei que a palavra não é o que você queria ouvir, principalmente num dia de chuva que você se esforçou tanto para estar no culto. Você preferiria estar aqui sendo ministrado com a palavra: Deus vai te dar a vitória, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, recebe aí em nome de Jesus, e você ia falar amém, aleluia, ia voar cadeira, ia ter aviãozinho, ia ter choro, ia ter riso, e você ia falar: que culto tremendo, como Deus falou comigo. Mas a Bíblia nos deixa claro que isso aí, meu irmão, não é o culto, não é a resposta de Deus para você. A resposta de Deus está condicionada ao ambiente que você vive. É por isso que Deus quer libertar a tua mente pela verdade da palavra, para fazer você entrar em um ambiente de restituição. Por que você precisa entrar num ambiente de restituição? Porque de alguma maneira o inimigo tem roubado os sonhos de Deus na tua vida. Você tem semeado e o inimigo fez com que essa semente morresse. Você tem recebido o caminho da luz e o inimigo tem te enganado para permanecer nas trevas. Fala-se misericórdia. E o que é esse ambiente de restituição, queridos? É um ambiente onde você vai poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai sentir o gostinho. Você vai poder tirar a prova, você vai sentir e você vai falar: meu Deus, que maravilha! É por isso que nossas mentes precisam ser transformadas. Mente transformada significa alma curada. Quem entende isso, diga amém. Repete comigo assim: mente transformada significa alma, minha alma curada. Por quê, queridos? A alma é a sede das emoções do homem racional. A alma é a sede das emoções do homem racional. É por isso que nós somos ministrados pela verdade, recebemos a revelação, recebemos o toque espiritual, sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo, para sermos transformados. E isso só passa a existir, isso só acontece quando aqui está falando de tempo, quando o ambiente se estabelece.
no tempo que você permite esse ambiente de restituição se formar ao teu redor. E quando em que tempo que esse ambiente de restituição começa a se tornar real para mim e para você? Quando eu decido conhecer a vontade de Deus e obedecer. Isso é transformação de mente. Diga aleluia. Para a tua mente ser transformada, querido, você precisa aprender que você necessita conhecer algo novo todos os dias. Ou seja, você precisa aprender algo novo todo dia da sua vida. A sua mente precisa se abrir todos os dias. Diga amém. E uma coisa que eu quero te ensinar, para você que ainda não sabe. Por que a vontade de Deus é boa? Porque ela é melhor do que imaginamos. Muitos de nós falam, olha, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Diga amém. Alguém aqui duvida disso? Não. Agora imagina numa coisa melhor do que isso que você tem pensado. Como é que você imagina a vontade de Deus para a sua vida? Pois é, queridos, a vontade de Deus ela é boa porque ela é melhor do que nós possamos imaginar. Ela é melhor do que cada um de nós pode meditar e imaginar na nossa própria razão. Deus sempre vai nos surpreender pela sua boa vontade. Diga aleluia. Por que a vontade de Deus ela é agradável? Porque mesmo com a sua justiça, com seus caminhos que são estreitos e que tem espinhos, que vai nos conduzir para a porta estreita, a vontade de Deus ela é agradável. Por que é agradável? Porque ela não é pesada. Muitos pensam que a vontade de Deus ela não é agradável porque se torna um peso. Sabe o que é peso na tua vida, meu irmão? Religião. Religião é fardo imposto pelos homens, pelo intelecto, pela razão do homem. É por isso que Jesus fala, venha a mim você que está cansado, você que está se sentindo oprimido, e eu vou te aliviar. Conheça a respeito de mim, entenda que o meu fardo ele é suave, o meu jugo é agradável. Fardo, jugo, apontam para a vontade do Pai, aponta para o conjunto de leis, o conjunto de princípios, e quando você se alinha na justiça de Deus, a palavra de Deus, a vontade do Pai não pode ser pesada, e uma coisa que não é pesada, ela é agradável. Quem entende, diga amém. E por que ela é perfeita? Porque perfeita, queridos, é algo que está exatamente da maneira que deve ser. Todo o ajuste da vontade de Deus para as nossas vidas já foi feito através do preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A vontade de Deus ela é perfeita, porque todo o ajuste necessário foi feito pelo sangue do Cordeiro. Se você entende isso, diga amém. Então, queridos, o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É o que nós vamos conhecer no ambiente da restituição. Só que para você receber, é necessário conhecer e aceitar, amém? É por isso que nós temos que conhecer Jesus e confessá-lo, aceitando a Ele como Senhor, Salvador, único e suficiente intercessor no mundo espiritual. Conhecer Jesus não é apenas ler a Bíblia e falar, Jesus te ama. Conhecer Jesus é andar com Ele. Aceitar Jesus não é um ritual para te fazer um crente. Aceitar Jesus, meu irmão, é mergulhar na graça, porque a palavra graça é aceitação. É aceitar Jesus, é mergulhar em Cristo para se tornar idêntico, semelhante. Não é, você não pode nem querer ser uma cópia. Você tem que ser exatamente igual, porque façamos um homem exatamente igual a nós, semelhante a nós. Assim diz o Pai em Gênesis 1:26. Diga aleluia. Onde nós erramos? O que faz muitos crentes errarem? É pelo fato de eles lerem a Bíblia, ou assistirem vídeos de pregações, porque hoje a tecnologia nos proporciona assistir muitas pregações no YouTube e nas redes sociais. Então muitas pessoas acham que até ler a Bíblia e ouvir muita pregação, conhecer muita teologia,
eles já são a igreja de Cristo e estão prontos, estão salvos e são a representação de Jesus nessa terra. Fala assim comigo: isto não é totalmente verdade. Meu irmão, eu ouso afirmar, ou seja, ousadamente eu afirmo para você, o sonho de Deus vai muito mais do que você ter teologia, ler Bíblia e ser o consumidor mais assíduo de pregações na internet. Entenda o sonho de Deus para a sua vida e entre no caminho certo do Senhor. O tempo de Deus, meu irmão, é o ambiente da restituição. Repete assim comigo: o tempo de Deus para a minha vida é o ambiente da restituição. Então, quando você passar a conhecer e a viver a vontade do Pai, você vai permanecer no ambiente de restituição. Não importa quantas vezes o inimigo se voltar contra você, não importa quantas vezes o inimigo roubar aquilo que Deus projetou para você, no ambiente da restituição é onde você recebe de volta aquilo que o inimigo tentou te tirar. Amém? Por quê? Porque não adianta, meu irmão, ser um conhecedor da palavra, você precisa ser um praticante. Você tem uma missão, você tem uma função nesta geração. Você nasceu para ser, sim, semelhante, idêntico a Jesus Cristo em caráter e espírito nesta geração. Ele te escolheu para ser um embaixador dele aqui neste tempo. Diga aleluia. Olha só o que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não perca teu tempo querendo decorar a Bíblia, mas invista todo o teu tempo para viver o que está escrito na Bíblia. Diga aleluia. Na aliança, querido, que é a nova aliança pela qual Ele nos escolheu para sermos os ministros, ela é uma aliança estabelecida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então você não pode ser apenas um mero religioso, você precisa ser um filho da verdade, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, enviado da parte do Pai, que nos convence. Então não espere ser convencido pela palavra que eu estou pregando para você, mas dê lugar para o Espírito Santo, que é o autor, consumador e direcionador dessa palavra para você. Por trás dessa palavra que eu estou ministrando para você, há o poder do Espírito Santo fluindo para nos alinhar no ambiente da restituição em Deus. Diga amém. O Espírito Santo, querido, é Ele que nos convence do pecado que nós devemos lançar fora, do pecado que está em oculto na nossa vida, que a gente faz, pratica e nem sabe que é pecado, do pecado que nós carregamos, que nós precisamos renunciar. É o Espírito Santo também que nos convence porque devemos renunciar ao pecado, porque haverá um juízo. Juízo é sentença de julgamento. Haverá um julgamento baseado na misericórdia de Deus, na boa, agradável e perfeita vontade, através do sangue de Jesus. Não pense que haverá julgamento por causa das tuas ações, por causa das tuas palavras. Haverá um julgamento e a sentença vai ser definida pelo quanto o Espírito Santo operou na tua vida, por conta dos teus pecados, por conta da justiça que você serve e por conta do julgamento que você espera viver em nome de Jesus. Sabe quem é o Espírito Santo, queridos? É o próprio Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de você para estabelecer um ambiente de restituição. João 14, 26 está escrito assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não dá, meu irmão, para conhecer o ambiente sobrenatural
da restituição de Deus, que vai te conectar na eternidade com Ele, apenas com letra, apenas com religião. É necessário entrar pela porta do Espírito. Diga glória a Deus. Como é que eu começo a buscar esse ambiente de restituição? Tudo começa, querido, a partir do momento da tua oração, do teu devocional, da tua entrega, do tempo que você dedica para se relacionar com Ele. A tua oração, meu irmão, vai te capacitar para ser um justo, porque é a oração do justo que tem poder em seu efeito. E quem é justo é aquele que vive pela justiça do céu. E quem é que vive pela justiça do céu? Aquele que mergulha para buscar o reino em primeiro lugar e ser alinhado totalmente no Pai. Diga amém. Então tudo começa, meu irmão, com o momento que você separa, com o tempo que você separa para viver o ambiente da restituição do Pai. A tua oração é o princípio que faz girar a chave no reino espiritual para abrir uma porta do sobrenatural sobre a tua vida. Olha só o que Deus nos aconselha em Mateus capítulo 6, por meio de Jesus. Mas quando você orar, quando você o quê? Quando você o quê? Todo mundo aqui ora, amém? Amém ou não amém? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Quando você entra num ambiente, num tempo que você decide oferecer a Ele como adoração, para meditação, para conhecer, para ler a sua palavra, para pôr em prática aquilo que Ele vai te revelar, Ele estabelece um ambiente de restituição chamado secreto. Por que Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto? Porque normalmente o quarto é um lugar que nós temos intimidade, é o lugar do nosso descanso, é o lugar particular da maioria de cada um de nós. Existe sempre um ambiente lá na nossa casa, que nós nos sentimos à vontade, que nós nos sentimos seguros, que nós costumamos descansar. Que bom seria, queridos, que todos nós aqui tivéssemos um cantinho disponível em nossa casa, para viver um tempo de reflexão, de secreto no Senhor. Que bom seria, se todos nós tivéssemos um cantinho da oração. Você já pensou em estabelecer lá na tua casa, no teu quarto, um ambiente para você se encontrar com Deus? Eu não estou falando de religião, meu irmão. Eu estou falando de ambiente de restituição, do tempo que você dedica a Ele. Quanto tempo você tem dedicado a Ele em devocional todos os dias da tua vida? É nesse ambiente, é nesse tempo que o Pai vai te restituir, porque você entra, você fecha a porta para tudo ao teu redor e fica só você e Ele. Fala assim comigo, o secreto. Não, está muito fraco, está muito fraco. Não converse com a pessoa que está do teu lado, converse com o Espírito Santo. Fala assim comigo, o secreto é um ambiente onde eu adoro ao Senhor, onde eu fecho a porta para todo mundo exterior e mergulho no descanso do Pai pelo Espírito Santo. Você entende isso? Então, secreto, querido, é um ambiente, e ambiente é um tempo que você dedica para ler a Bíblia, para adorar o Senhor, para se prostrar, para chorar na presença dEle, para sorrir, para ouvir a voz dEle. Diga aleluia. Posso fazer uma pergunta? Posso ou não? Tem muitos aqui que não vão gostar, mas eu vou perguntar, já que você me autorizou. Qual foi a sua última experiência com o Pai no secreto? Não parou por aqui não, tem mais. Quanto tempo faz que você ouviu a voz do Pai no secreto pela última vez? Quanto tempo faz que você ouviu a voz do Pai no secreto pela última vez? Alguns vão falar assim, olha, tem alguns minutos. Outros vão falar, olha, foi hoje de manhã, quando eu fiz o meu devocional. Foi ontem à noite, quando eu dediquei um tempo de leitura e de oração. Tem uns que vão falar, olha, faz tempo, viu? Tem outros que vão falar assim, do que o pastor está falando? Quem é você, meu irmão? Quem é você nesse contexto?
Você é exatamente isso que você pensou. Você é exatamente isso nisso que você pensou. Você, no ambiente da restituição, é fruto da semente de tempo que você plantou. Como é que anda a sua vida? Como é que estão as guerras que estão sendo travadas aí dentro? Como você está se movendo no mundo espiritual? A resposta para essa questão é: o tempo que você tem dedicado para mergulhar em Deus, para falar com Ele, para ouvir Ele falar contigo. Muitos falam assim: olha, Deus falou comigo e me mandou fazer tal coisa. Você tem certeza que foi Deus que falou? Não, mas é porque Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu casar, Deus mandou eu ir trabalhar naquela empresa, Deus mandou eu pedir demissão, Deus mandou eu tomar tal direção. Tem certeza que foi Deus que falou, meu irmão? Pastor, como ter certeza? Quando você anda na verdade, meu irmão, você se torna um especialista em fugir de mentiras. Quando você está acostumado a viver na liberdade do Espírito, porque onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Então quando você começa a estabelecer isso aqui, um secreto, um ambiente de restituição no Pai, através da meditação da sua palavra, aí, meu irmão, quando você começa a se tornar um especialista em ouvir a voz de Deus. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que Deus falou contigo? Qual foi a última vez que você trancou a porta e falou: Senhor, eu quero ouvir a tua voz? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e falou: Papai, deixa eu provar da tua boa, da tua agradável e perfeita vontade? Não se esqueça, queridos, a letra mata. A letra mata. Até a palavra de Deus, sem a presença do Espírito, vai fazer de você um religioso que vai acabar morrendo e matando muitos ao teu redor. O que vivifica é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Por que nós precisamos deste ambiente de restituição? Porque esse ambiente está diretamente ligado ao tempo que você se dedica para praticar, para obedecer e para entender a palavra, ou seja, a letra que você absorve diariamente. O quanto da Bíblia é reflexo da tua vida todos os dias. O quanto das tuas ações, das tuas atitudes, reflete o Evangelho de Jesus. Você está entendendo isso? É por isso que a nossa mente precisa ser renovada. É por isso que a nossa mente precisa ser construída. E não da letra, não do que você acha que entendeu nas Escrituras, mas do que o Espírito constrói em você, meu irmão. Você precisa aprender algo novo. E mais um ponto que eu quero ensinar para você agora. Você é um ser espiritual, habitando em um corpo natural. Fala para você mesmo, assim, em alta voz, com muita convicção. Fala assim: eu sou um ser espiritual, habitando em um corpo natural. Quando o Senhor revela ao profeta Abacuque que o justo deve viver por fé, Ele está nos ensinando isso por quê, meu irmão? Porque a fé é o combustível que você precisa para andar no ambiente sobrenatural. Gasolina, força, energia, é o combustível que você vai se locomover aqui nessa terra. Quer seja de carro, quer seja de bicicleta, quer seja a pé. Para andar no natural, você precisa de um combustível para se locomover naturalmente. Mas para o teu ser espiritual se locomover, ou seja, permanecer num ambiente de restituição, você precisa de fé. O combustível que vai fazer você andar no sobrenatural de Deus é fé. Diga aleluia. Quando Jesus nos fala: olha, parem de lutar pelo pão que perece e comecem a lutar pelo pão que permanece, Ele estava exatamente nos instruindo a respeito de fé.
Você não vem ao culto, você não busca Deus, você não ora, você não entra no secreto, porque você está precisando de pão perecível. Ele sabe de todas as nossas necessidades, meu irmão. Quer um conselho? Precisa de pão lá na tua casa? Está tendo uma escassez? Precisa de recursos financeiros para pagar as tuas contas? Precisa de dinheiro? Isso aí você não conquista no mundo espiritual só com oração e choro não, meu irmão. Você conquista com a tua obediência. Primeiro, há princípios estabelecidos na palavra de Deus, como fidelidade a dízimos e as ofertas. E como é que eu faço para me entrar no ambiente da fidelidade e permanecer? Primeira coisa, meu irmão, acorda cedinho e vai trabalhar. Olha, eu estou passando necessidade, eu sou dizimista e ofertante. Tá, mas você está trabalhando, você está entregando o teu dízimo? Não, eu nem emprego tenho. Eu oro todo dia, tem uns que ainda fazem, eu falo para Deus. Você acha mesmo que Deus quer teus conselhos, queridos? Ele mandou um conselheiro para morar dentro de você, só para você ouvir a voz dele o tempo todo e parar de ouvir essas vozinhas que estão aí da tua mente, essa alma complicada que você tem, meu irmão. É por isso que mente e alma são a mesma coisa, a tua mente e a tua alma. E o que Deus quer ajustar, meu irmão, no ambiente dele, é as tuas emoções. Diga aleluia. Nós somos seres espirituais que precisam de um corpo natural para interagir nesse mundo que vivemos. Por exemplo, para você se relacionar com a tua família, você se relaciona em espírito ou no natural? Olha aqui para mim, preste atenção. Para você se relacionar com a tua esposa, com teu pai, com a tua irmã, com teus irmãos, com os teus amigos, com o ambiente de trabalho, com as pessoas que você conhece, você se relaciona no espírito, tipo assim. Ou você se relaciona, boa tarde, tudo bem? Dá um abraço aqui. Olha, prova só esse docinho, olha só o feijão que eu fiz, que delícia. Olha, dá para você me ajudar colocando o lixo lá fora? Como é que você se relaciona com as pessoas deste mundo, desta época, desta geração, que você convive todos os dias, em espírito ou no mundo natural, através do teu corpo, através do toque, através do sorriso, das ações, reações? Você está entendendo, queridos? Então nós somos seres espirituais que habitam no corpo natural, que interagem nesse mundo. Como é que você sofre quando fica doente? Dei uma martelada no dedo, cortei o dedo, dei uma tropeçada. Você sente dor aonde? No corpo ou no espírito? Você vai lá no hospital e fala assim: doutor, faz um remedinho aí para a minha alma, porque eu cortei meu dedo e está doendo muito lá na alma. Não, você vai lá no médico e fala: olha, preciso de uma injeção, preciso de um remédio, porque eu cortei o dedo. Quem está me entendendo? Então, queridos, no nosso corpo natural, nós interagimos no mundo natural de uma maneira natural. Mas nós temos uma alma, e a nossa alma é as nossas emoções. As nossas emoções é o que é eterno em Cristo. E é isso que Deus quer ajustar, é isso que é restituído no ambiente da presença dEle. E isso aí é o que você vai acessar em um ambiente de devocional, de meditação e de relacionamento com o Espírito. Não pense, meu irmão, que o pão que perece Ele não é capaz de te dar. Sim, Ele pode manifestar curas, milagres, bênçãos, enfim, muitas coisas no teu caminho natural. Deus abre as portas de emprego e você mantém a porta aberta, com o teu esforço, com a tua dedicação, com a tua honestidade. Deus, por exemplo, te dá uma cura. Como? Quando você vai lá no médico e ele passa o remedinho correto para você tomar, ou ele faz de forma sobrenatural, removendo a enfermidade no teu corpo. Isso existe, meu irmão. Tanto você pode receber cura no teu corpo natural, através do remédio, do tratamento que não deixa de ter a ação de Deus, ou você pode viver um milagre. O que você precisa entender é que no mundo natural, o teu corpo é quem vai viver, quem vai agir as consequências. Mas no mundo sobrenatural, é a tua alma.
Quem entende? O Espírito Santo, meu irmão, ele precisa do teu corpo natural para agir nesse plano. Ele é um espírito. O inferno precisa de um corpo natural para ter ações aqui nesta geração, neste mundo natural. E nossa alma precisa de um corpo espiritual para se conectar com a eternidade em Cristo, ou com a eternidade fora de Cristo. Se você se relaciona com o Espírito Santo, na presença do Pai, de acordo com a palavra, o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que o Espírito Santo te ensina, a tua alma com certeza vai se conectar eternamente em Cristo. Mas saiu daí, com certeza você corre o risco de viver eternamente nas trevas. Vida somente em Jesus. Trevas é aquilo que está fora de Jesus. Diga aleluia. Então, meu irmão, não fica triste, porque nós precisamos vencer uma batalha no mundo. Temos que sair cedo para trabalhar, temos que nos relacionar com pessoas, temos que receber cura nas nossas emoções, e as nossas emoções são curadas pela palavra de Deus. Quando você chega ao teu líder, ou quando você se ajoelha e fala assim, ó, eu vou orar, ou pede para o teu pastor, para um amigo interceder por você, nós fazemos o quê? Uma oração, e a oração é o quê? É um ato profético no mundo espiritual. Para curar a tua alma, nós não damos uma colher de xarope. A tua alma está gripada, toma um xaropinho aqui que é bom. Remédio para curar as tuas emoções, para curar a tua alma, para curar espiritualmente é através do Espírito Santo. E vem por fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, para fazer parte do mundo, querido, nós precisamos vencer algumas barreiras. E não é fugir do mundo. Ah, eu quero apenas viver no Espírito. Não, eu tenho minha responsabilidade aqui no mundo, porque Deus escolheu você e te confiou uma missão. Olha só o que Jesus afirma quando ora por nós, em João 17,14. Ele está orando, ele está intercedendo, ele está guerreando no mundo espiritual por nós. Ele fala assim, Pai, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo nos odeia? Porque a nossa fé é loucura para o mundo. Mas o que parece loucura para o mundo é salvação para nós. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E Jesus falou isso aqui quando ele estava voltando para o Pai. Ele disse, olha, eu vou retornar para o Pai e vou lhes enviar o Espírito Santo. E vocês serão convencidos por Ele. Então, vocês serão os meus embaixadores aqui neste mundo. Até que eu volte para resgatar a minha noiva, para resgatar a minha igreja. Então, para o Espírito Santo de Deus atuar no mundo, ele precisa de corpos naturais, ou seja, ele precisa de pessoas, ele precisa de habitação, ele precisa de um ambiente natural para manifestar o seu sobrenatural. Então, quando você vai abraçar uma pessoa, que vai orar com ela, vai trazer cura nas suas emoções, vai fazer ela perdoar, vai fazer ela pedir perdão, vai fazer ela aceitar Jesus, vai fazer ela praticar a palavra, vai trazer ela para o reino da luz, você faz isso porque o Espírito Santo que está em você está sendo transmitido para aquela pessoa que Deus escolheu salvar através da sua vida. Diga amém. Amém. Sabe qual é o nome disso? Evangelismo. Quando você fala do amor de Jesus para as pessoas recebem uma mensagem de esperança, e não é pelo que você está falando, é pelo que o Espírito Santo está transmitindo. Tenta ganhar uma pessoa para Jesus e fala assim, olha, vamos para a igreja, porque Deus vai te abençoar, Deus vai fazer tuas contas ser paga, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar um marido, uma esposa bonita, vai te dar faculdade, vai te dar carro, vai te dar casona grande, pode ir para a igreja que Deus vai te dar isso. Sabe o que acontece? A pessoa fica no máximo 6 meses na igreja, porque ela veio pelo pão que perece e não pelo pão que permanece. Você está entendendo isso? É por isso que nós devemos entender que a transformação da nossa mente, meu irmão, dos valores que nós temos, ele é operado em nós pelo Espírito Santo. João 17,15. Jesus continua orando por nós.
Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então não tenha medo, querido, de viver no mundo. Não tenha medo de conviver com pessoas que não conhecem Jesus. Tenha medo do maligno. Mas esse aqui Jesus falou: se você me obedecer, se você entrar nos meus princípios, eu te protejo, e as portas da igreja não irão cair diante das portas do inferno. Ou seja, a igreja avança e o inferno recua. Você nasceu para ser a representação da igreja de Jesus dessa geração. Diga amém. Versículo 16. Eles não são do mundo. Viu porque nós somos espirituais, nós não somos desse mundo natural? Como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós estamos aqui neste mundo natural, apesar de sermos seres espirituais, porque nós temos uma missão, porque Jesus nos escolheu para sermos o ambiente de restituição dessa geração por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo para operar liberdade aqui nessa terra, operar liberdade na tua vida, na tua família, na tua casa, ao redor onde você estiver, ele precisa de você. O mundo espiritual, ele é legal, assim como espíritos malignos para destruir, matar e roubar, eles precisam de pessoas para agir em seu nome. Nós também somos pessoas que o Espírito Santo vai usar para abençoar. Eu quero ser templo de habitação do Espírito Santo. Eu não quero ser instrumento de destruição do inferno. Quem concorda comigo, diga amém. É por isso, querido, que nós não podemos andar pela letra, somente por letra. Ler Bíblia, meditar na palavra de Deus é necessário, mas nós precisamos principalmente do Espírito Santo. Porque quem lê Bíblia demais e não tem relacionamento com o Espírito Santo é aquele que está entrando no engano e que fala assim: olha, eu conheço a palavra de Deus. Só eu ou alguém aqui já conhece um desviado, um crente que desistiu e que chegou para ele assim: ô irmão, vamos lá conhecer a igreja, vamos na minha célula, vamos para o encontro. Não irmão, eu conheço a palavra de Deus, eu só estou desviado. Viu que quem conhece a palavra de Deus se desvia do caminho do Senhor? Então não é o fato de conhecer a palavra que vai te fazer ser a igreja e permanecer na luz de Cristo. Muitos conhecem a letra e estão morrendo por conta disso. Mas o que realmente vai nos vivificar, nos estabelecer e nos fazer prevalecer é o Espírito Santo. Diga aleluia. Para acessar, meu irmão, o ambiente da restituição, você precisa ter um entendimento. Você não pode ser aquele que carrega, que conduz a palavra de Deus. Você é aquele que é conduzido, que é carregado, que é transportado pela palavra. Não é você que transporta a mensagem, é a mensagem que te transporta em nome do Senhor Jesus. Se você entende, diga isso, aleluia. Quem é transportado pela palavra, meu irmão, jamais vai se perder. Quem é transportado pela palavra, quem caminha pelo que a palavra, pela mensagem, pelo Espírito está te revelando, é aquele que vai entender que a restituição para ele vai ser algo desnecessário. Porque restituição, meu irmão, é só te dar aquilo que você perdeu. E quando você começa a andar de acordo com a palavra de Deus, quando você prevalece, permanece e se estabelece no ambiente da restituição, você não vai entrar ali para ser restituído, você vai entrar ali para usufruir do que realmente é seu. Pastor, mas tem certeza que esse ambiente de restituição existe? Sim, meu irmão. Ele existe, e está acessível a todos nós, mas tem um preço a pagar, pois se você estiver disposto a obedecer, mas como você vai obedecer o que você não conhece, o que você não ouve? Quem está entendendo? Deixa eu te mostrar como esse ambiente existe. 2 Coríntios 2,12. Olha só o apóstolo Paulo falando a respeito dele mesmo. Conheço um homem, quer dizer, conheço um cidadão, um corpo natural, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está deixando claro, meu irmão, que existe um ambiente de restituição, e que ele foi arrebatado com certeza em espírito, porque a carne não pode entrar no mundo espiritual. Ele apenas fez esse trocadilho de palavras para quê? Para que você entenda a diferença da carne e a diferença do espírito. A carne aponta para a letra, e o espírito aponta para o espírito, para a tua alma. Quem entende isso, diga amém. E o apóstolo Paulo fala que foi arrebatado e ao terceiro céus, ao ambiente da presença, ao ambiente da sala do trono, e ele viu coisas indizíveis. O que é uma coisa indizível? O que é uma coisa inefável? Que ao homem não é permitido falar. Deus me mostrou isso hoje à tarde. Não é que Paulo viu coisas que não existe palavras para ele falar para mim e para você. É que o apóstolo Paulo viu coisas que eram apenas para ele. O que é uma coisa que eu não posso te falar? Por exemplo, tenta falar para uma pessoa que nunca provou pimenta na vida. Olha, o gosto de pimenta é uma coisa que arde. Entende? Ela não. Por quê? Porque eu não sei o que arde. Tenta falar para uma pessoa que nunca chupou limão. Olha, o limão é ácido, o limão ele é azedo. Você consegue entender? Não. Por quê? Porque eu nunca provei o limão. Então qual é uma forma de você provar para uma pessoa uma coisa que não tem como você expressar por palavras? Um gosto, um sabor, porque você vai conhecer, você vai provar, você vai sentir o gostinho da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem palavras para mim falar da vontade de Deus para você, meu irmão. Você precisa mergulhar. Como é que eu vou falar para você? Olha, as coisas do ambiente da presença de Deus as pessoas perguntam para mim assim: pastor, como é que Deus fala com a gente? Eu falo: olha, eu sei quando é Deus que fala comigo, mas eu não consigo te explicar. Por quê? Porque são coisas que não é possível falar ao homem na linguagem da carne. Você vai ter, meu irmão, que mergulhar através da fé na palavra de Deus, e como o apóstolo Paulo permitia em espírito ser arrebatado até ele, porque se tem coisas indizíveis, inefáveis, que estão lá, que só você e a sua alma vai entender no momento que se conectarem a Jesus. Não dá para mim falar para você de uma coisa que você não provou. Não dá para me explicar. Olha, a vontade de Deus parece com chocolate. Quem já provou chocolate aqui? Quem nunca provou chocolate na vida? Aí você fala assim: ah, então quer dizer que Deus é igual chocolate? Não é, meu irmão. O chocolate pode até ser doce, mas não explica a vontade de Deus. Ah, então, já que chocolate não serve, igual Coca-Cola. Coca-Cola explica, Coca-Cola é gostoso. Mas assim como a Coca-Cola é gostosa, e assim como o chocolate também é gostoso, se você se especializar somente em chocolate e Coca-Cola, você vai morrer. Porque o chocolate em excesso mata, a Coca-Cola mata. É a mesma coisa da palavra, não é só apenas você ler. Você tem que ter a compreensão através do Espírito. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que existe um ambiente que ainda não foi acessado por você.
Existe um ambiente espiritual que a igreja de Jesus ainda não entrou, e que lá tem coisas indizíveis, coisas inefáveis, que eu não vou poder entrar e falar para você. Você vai ter que entrar pessoalmente, porque esse ambiente tem uma porção individual para cada um. O que é para você, eu não posso buscar para você. É como uma necessidade fisiológica. Eu não posso ir lá te aliviar. Você tem que ir pessoalmente. Você está entendendo isso? Diga amém. O sonho de Deus, meu irmão, está sendo restituído, porque existe um sonho de Deus para cada um de nós. E quando Ele junta o corpo de Cristo num culto como domingo, revela uma palavra e os envia para ter o contato com o mundo, Ele começa a acessar as pessoas que ainda não conhecem Ele lá fora através de você, porque as pessoas vão olhar para você e vai falar: eita, você está diferente, você tem ações diferentes, você tem atitude diferente. Por quê? Porque você fala assim: olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu nem sei te explicar se foi em corpo ou foi espírito, mas Deus sabe, e eu fui, e lá tem coisas inefáveis, coisas indizíveis, que para você entender, meu irmão, para você entender a diferença que está sendo feita na minha vida, você vai ter que entrar nesse ambiente, e só há uma forma de entrar nesse ambiente: é mergulhar no Espírito Santo e deixar Ele morar dentro de você. E tudo isso começa quando você põe o teu joelho no chão, quando você começa a orar, quando você abre a Bíblia, deixa a Bíblia se revelar para você e começa a andar pelo que a Bíblia manda você fazer. Se você entende isso, diga amém. Amém. Existe uma porção em um ambiente para você, meu irmão, que a pessoa que está do teu lado, por mais que você a ame, por mais que ela te ama, ela é incapaz de trazer, ir lá no mundo espiritual, no terceiro céu, e trazer para você. Você precisa fazer por você mesmo, e o Espírito Santo é o combustível que vai te levar a viver este ambiente. Atos 2:2 está escrito assim. Entende uma coisa, igreja? Há uma porção de restituição individual para cada um de nós. De repente veio do céu um som. De repente está falando de tempo. Tempo em Deus é ambiente. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ambiente perfeito, meu irmão. Nós viemos aqui com sede de Deus, estamos sentados sendo ministrados pela palavra, estamos aqui buscando o seu Espírito, diga aleluia. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram, presta atenção, línguas de fogo que se separaram, uma porção para cada um dos que estavam sentados naquele ambiente, e pousaram sobre cada um deles. Não foi ali embora estivessem todos reunidos no corpo, na igreja, mas veio uma porção individual para cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quer dizer, cada um começou a falar em uma língua que o outro não podia entender, mas ao mesmo tempo todos falavam na mesma língua. Quem estava de fora falava: que língua é essa que eles estão falando? Mas quem estava dentro, embora fosse uma língua estranha, era uma língua compreensível por todos, porque todos estavam ao mesmo tempo, de uma maneira individual, acessando o ambiente da restituição, conforme o Espírito os capacitava. Quer comer o melhor dessa terra, meu irmão? Você quer viver o melhor dessa terra? Você quer viver o melhor dessa terra? Então esteja pronto para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter o Espírito Santo, é o Espírito Santo te ter. Não é você falar: eu sou o dono do Espírito Santo, eu possuo o Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo te possuir, meu irmão. Porque quem não é possuído pelo Espírito Santo, em algumas vezes na vida ele é possuído por trevas. Seja possuído pelo Espírito Santo de Deus. Só assim, dessa maneira, você vai ser santo como Ele é. Você vai começar a entender coisas que a tua mente talvez não entenderia. Você vai ver coisas que você não vai conseguir explicar, mas você vai saber mostrar o caminho, para que outros também
alcance o que você tem alcançado no Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: eu vi coisas que não dá para explicar para os homens, mas olha aqui o caminho para você ir lá também. Fica de pé. Em nome do Senhor Jesus, não se disperse. Acalma a tua alma. As suas emoções vão ser tocadas pelo Espírito Santo hoje. Nós iremos receber cura, mas acima de tudo, como num dia, naquele dia lá ao término da festa de Pentecostes em Jerusalém, de repente veio um vento do céu como um som, muito impetuoso, encheu todo aquele ambiente. Ah, meu irmão, põe a mão no teu coração. Começa, querido, com a tua razão, com o teu coração, decidir entregar a tua vida para Jesus de uma forma que você ainda não entregou. Comece a lutar, a guerrear com você mesmo, com o teu entendimento, para você, meu irmão, viver a experiência com o Espírito Santo que você ainda não viveu. Porque a próxima vez que te perguntarem quanto tempo faz que você ouviu a voz de Deus pela última vez, você vai falar: eu estou ouvindo exatamente neste momento, porque Deus está comigo. O Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas Ele habita em mim, Ele está em mim para sempre. O Espírito Santo está nesse lugar, meu irmão. Ele não veio aqui apenas para te dar uma emoção. Ele não veio aqui apenas para provocar um arrepio no teu corpo natural. Mas Ele está aqui hoje para te conduzir a um ambiente de restituição, para ter uma experiência contigo no mundo espiritual. A parte que cabe a Deus, Ele já está pronto. Ele já está pronto. A parte que cabe a você, meu irmão, precisa acontecer. O quanto você quer se entregar para o Espírito Santo, o quanto você quer se entregar para Deus neste momento. Para você que está aqui hoje e nunca entregou tua vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, o único, suficiente intercessor diante do Pai. Para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não aceitou Jesus para ser o Cordeiro Santo e o sangue que fala te representar diante das acusações do inferno no mundo espiritual, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer uma pergunta e pode definir, queridos, o ambiente da tua restituição a partir de agora, todos os dias. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador na tua vida? Você quer aceitar Jesus como o único, suficiente intercessor diante do Pai, diante das trevas? Você quer entregar sua vida para Jesus? Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ou se você estava afastado, ou até mesmo se você andou nos últimos dias, nos últimos tempos, sendo escravizado por experiências com o pecado, sai do teu lugar, vem aqui na frente, queridos. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, porque eu quero orar junto com a igreja, orar por você. Nós não queremos te expor, mas queremos que você tome a atitude no mundo natural, para autorizar no mundo espiritual. O Espírito Santo abriu o portal, para te envolver no ambiente de restituição. A restituição, ela vem primeiro no espiritual, mas é sinalizada aqui no mundo natural. A Bíblia fala que você recebe autoridade, através do nome de Jesus, para ligar aqui na terra o que já foi ligado no céu, para viver aqui na terra o que está sendo restituído no mundo espiritual. Então não hesite, se você precisa se entregar para Jesus, não, se você precisa se reconciliar com Deus, faça isso agora em nome do Senhor Jesus. Ele barra manaya sur, ele que te halamanaya ser, ele baba. Shibahanaya sur, ele que te celeba, hanaya celeba baba. Sai do teu lugar e começa a acessar o ambiente da restituição através do nome, do sangue de Jesus, aleluia. Há um novo tempo sendo sinalizado na tua história. O teu nome está sendo escrito no livro da vida.
pelo sangue do Cordeiro. Você não está mais só. O Cordeiro Santo que derramou sangue na cruz do Calvário, é Ele quem te representa. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que te justifica diante do inferno. Você é aquele que Ele escolheu para ser a igreja, que Ele estabelece para prevalecer. Isso quer dizer vencer contra as tentações da carne e as mentiras do inferno, e permanecer na salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós, Senhor, através do Teu toque do Espírito Santo. Nós queremos viver experiências em Ti, Senhor. Queremos viver experiências contigo através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, habita em nós. Entra no Senhor, entra em nós, Senhor, e nos leva para dentro de Ti, assim como o Senhor é um com o Pai. Nós queremos ser um contigo através de Jesus Cristo. Espírito Santo, vem. É o Espírito Santo quem nos convence. Espírito Santo, te pedimos em nome do Senhor Jesus.